Olá, talento! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast NaniCast. Eu sou a Nani Azevedo, para quem não me conhece, e a agência NaniCast. E hoje estamos com um super diretor e roteirista, super renomado, gente. Creio que a maioria de quem vai assistir já conhece o trabalho dele. Mas vamos conhecer ele também como pessoa aqui. Então, agradeço muito a presença de José Eduardo Belmonte. Seja bem-vindo, querido. Obrigado. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Quem agradece. Você estar aqui conosco, nos prestigiando com informações maravilhosas, né? Tanto para as pessoas que estão começando na área, quem nos assiste são pessoas curiosos, as pessoas que já trabalham na área. E eles querem saber, essa mente brilhante, esse contador de histórias. Fico até com vergonha. Imagina, brilhante, com tantas histórias. E você é bem eclético, né? Sim. Você tem desde o drama, já dirigiu terror, já dirigiu comédia, ação. Ação, terror, thriller, suspense. Já fiz um tanto já. Ação, basicamente isso. Ação, comédia, terror e thriller. Que maravilha. E drama, filme dramático. E drama agora. E nos conte, quem é o José no audiovisual? Olha, na verdade, eu sempre fui curioso, eu sempre quis, e eu sempre me norteei quando estava na faculdade, antes de entrar na faculdade até, com esses cineastas que gostavam de experimentar várias linguagens, de estar toda hora meio que tentando expandir um pouco o seu universo, né? Porque eu acho que o cinema é uma ferramenta muito interessante de você expandir do seu próprio mundo para conhecer novos mundos e lugares que você jamais iria, né? Eu, quando comecei, bem no começo, eu fazia um programa chamado Estação Ciência, que era da Manchete. Isso aí nos anos 80, nos anos 90, no começo dos anos 90. As primeiras direções que eu fiz, assim, como diretor contratado. E era isso, eu entrava num universo que eu jamais imaginei entrar, genoma, hospital psiquiátrico, umas coisas assim. Então, isso é maravilhoso, para trazer para você, para o audiovisual, é fundamental, várias ideias diferentes. Né? Eu fiz pouco, mas foi uma boa vivência de como é interessante que você sai da sua bolha, usando um termo que todo mundo usa, né? Do seu universo, e vai conhecendo outros universos e vai expandindo através da troca, né? Porque o cinema, ele é um processo, o audiovisual, a gente chama de cinema, comecei como chamava cinema, hoje é audiovisual. Ele é um processo colaborativo, né? Não tem jeito, por mais que se coloque às vezes o diretor num trono, né? O diretor, etc, tal. Ele é um processo muito gregário. E eu acho que como eu vim de Brasília, numa época que Brasília não é uma cidade ainda muito gregária por causa da arquitetura, né? Você sai por Brasília, aquele espaço grande, você não esbarra em nada, você não, né? Não tem essa coisa. A gente sai aqui embaixo, aqui em São Paulo, é uma rua apertada, vai ter carros, vai ter gente. Você nasceu em São José dos Campos. São José dos Campos, mas morou em meus Brasília. pais são cariocas. Olha! Mas eu nasci em São José dos Campos, mas meus pais são cariocas e eu fui criado em Brasília. E aí fui criado muito jovem, fui 3 anos para Brasília. Então eu acho muito bacana, você sai do isolamento, encontra gente. Então eu acho que eu sou essa pessoa que usa um pouco o audiovisual para viver novos mundos, né? E expandir a mente, expandir as experiências através do cinema também. Por isso que eu acho que eu sou um curioso e eu acho que o cinema me ajuda muito, o audiovisual me ajuda muito nisso. Mas você também já fez videoclipe, né? Já. Bem no comecinho. Você sabe que eu comecei tentando ser músico. Quer dizer, comecei tentando ser poeta aos 9 anos. E aí eu queria ser artista. Quando eu era criança, eu queria ser artista. Dos 9 anos eu falei que ia ser artista, queria ser escritor. Aí eu descobri, na época que a Legião Urbana estourou, eu tinha 14 para 15, e eles tinham 19, 20. O Renato tinha 23, eu acho. O Renato era mais velho de todos. E aí eu vi aquele pessoal... Brasília não tinha acontecido ninguém. Tinha de fato Montenegro, mas assim, não tinha acontecido um movimento cultural em Brasília que ganhasse projeção nacional. E quando aconteceu, eu fiquei
todo mundo tinha banda em Brasília. Se você andasse por Brasília nos anos 80, você ouvia uma banda ensaiar assim, isso não é força de expressão, cada 30 metros você ouvia uma banda ensaiando em apartamento. Que louco. Era uma Então, coisa a música assim, era bem... O plano piloto, né, que é a parte onde Brasília, onde a parte central de Brasília, digamos assim, ele acho que tinha 200 bandas. Que é tipo a Ponte Rio-Niterói. O plano piloto é a Ponte Rio-Niterói. Então você imagina 200 bandas na Ponte Rio-Niterói. E tinha mercado para isso? Não tinha mercado nenhum, mas toda hora tinha show, tinha na hora. E eu não era bom músico. E mas aí, você estudou, você tentou? Não, tentei bastante. Nossa, tentei muito. Tentei ainda tocar tem jazz. tempo, vai. Você ainda tem tempo, vai que... Aí eu descobri o cinema aos 16, me apaixonei. E descobri que tinha uma faculdade de cinema em Brasília, das 4 que tinha no Brasil na época. Uma era em Brasília. E aí fui. Quando eu fui, estourou a segunda leva de bandas de Brasília, que foi Raimundos. Raimundos é o ponto, né? E aí eu dirigia, fui músico, me chamaram, fiz um clipe que estourou. Depois, esse clipe que estourou levou até os Raimundos. O primeiro clipe dos Raimundos é meu, Nega Jurema, eu que dirigi. Nossa, que demais. Depois dirigi Mulher de Fase, dirigi um monte de coisa. Aí fiz um monte de clipe. Pato Fu, Plebe Hood, fiz um monte de gente. Fez sucesso, todo mundo te procurava. Foi bom, foi uma experiência boa, porque... levou para o mercado publicitário, que me levou a ganhar dinheiro, e quando não tinha edital, eu comecei a fazer meus filmes com o dinheiro da publicidade, que era uma coisa comum dos anos 90, né? Então eu comecei a bancar meus curtas com o dinheiro que eu fazia dos comerciais. Os comerciais sempre eram... Agora está mais ou menos, agora mas tá mais antes ou menos. Era, né? Dava dinheiro. Você também trabalhou na conspiração, lá com a galera conspiração ou não? Não, conspiração era merda. Você não trabalhei em O2 também, não. Eu achei que você também tinha alguma coisa com a O2, também não, né? Não, uma vez eu tentei morar em São Paulo. De O2. Eu tentei morar em São Paulo nos anos 90. Eu vim aqui. E aí até uma vez uma produtora da O2 falou assim: vai lá conhecer o Fernando, etc e tal. Mas aí eu vi que estava começando a ter edital em Brasília. Aqui estava muito competitivo o mercado. Eu falei, vou voltar para Brasília, que lá vai ter mais chance de começar a carreira de cineasta. Porque vai ter menos gente, está tendo dinheiro. Claro. E eu voltei para lá e comecei e de fato a carreira de cineasta começou a expandir lá. Com alguma produtora de lá? Ou não era? Não tinha muita coisa de produtora, assim. As produtoras, a gente trabalhava muito independente mesmo, né? Aí depois você saiu de Brasília e foi para o Rio. Nossa, minha história é longa. Vamos reduzindo, assim, vamos... Não, em 2004 eu fiz A Concepção, que é um filme, meu segundo longa, meu primeiro longa exibido comercialmente, meu segundo longa na carreira. E aí tinha uma filmagem em São Paulo. E eu tava todo mundo saindo para São Paulo, assim, que não era de São Paulo. Então tava o pessoal do Sul indo para São Paulo, o pessoal de Pernambuco indo para São Paulo. Estavam virando um ponto de convergência, assim, acho que tinha uma cena cultural, sempre teve São Paulo acontecendo, mas em 2004 acho que estava todos os pernambucanos chegando, né, aqui, todos os gaúchos chegando aqui. Mercado, né? A gente veio para cá, podia ter vindo para o Rio, mas a gente achou que estava mais sério aqui, a coisa... Estavam mais artistas interessantes, aconteceu uma cena teatral interessante também, né? A Praça Roosevelt estava começando, né, nessa época, 2004, esse movimento do teatro alternativo, teatro alternativo de São Paulo. A gente veio e eu vim depois disso para montar o filme e fiquei em São Paulo. Fiquei 10 anos em São Paulo. Aí eu fiz um longa na Guerrilha, que foi Meu Mundo em Perigo. E aí eu ganhei o edital para fazer Nada Mais Der Certo. Explica o que é guerrilha para quem não sabe. Guerrilha é quando você não tem dinheiro nenhum. E fala assim, vamos fazer um filme. A maioria dos filmes. Quem está começando mas foi essa a ideia. Tipo, fiz o filme acho que em 14 dias. Uau. Com umas câmeras daquela época que tava aquelas PDs digital quando estava começando, tinha umas câmeras meio semi-profissionais, assim. Foi na raça. E foi louco, porque eu fiz perto da Cracolândia sem saber que era a Cracolândia, porque ignorância dá muita coragem, né? É melhor não saber. Isso foi bom. A gente foi para lá com os atores que eram de teatro, basicamente. Elci, Milen, e a gente foi com com pessoas que conheci na noite. Ficou bem natural, né? Foi ótimo. Bem orgânico, digamos, aquela coisa bem natural. Aí ganhei o edital do Se Nada Mais Der Certo, e o Se Nada Mais Der Certo acho que foi um filme que foi muito premiado, assim. Foi um filme que os atores começaram a se interessar por mim. O filme tinha o Cauã, tinha João Miguel, né? Tinha Leandro Leal. E aí eu comecei a minha carreira meio que... Daí em diante, acho que a minha carreira começou mesmo, assim. Até então, eu estava lá como cineasta que estava em ascensão, mas... Aí eu ganhei vários festivais, né? Enfim, Se Nada Mais Der Certo. E foi o filme que eu... Acho que até então era o filme que eu tinha com mais dinheiro. O elenco tinha Tainá Milha, Roberta Rodrigues, assim. Tinha já um elenco mais
com mais visibilidade, assim, né, na época, que ajudou o filme a dar visibilidade. Mas isso não é tanto uma questão, né? Mas é só porque realmente é interessante, que me ajudou a entrar no mercado. Que até então a gente estava meio alternativo, tentando entrar no mercado, meio que grupo, na verdade, né? Acho que não fui só eu que vim de Brasília, a galera veio de Brasília para cá também, Casarré, da Concepção, Gabriele Lopes também veio, estava já, na verdade, antes. Gabi é de Brasília. A Rosane Mulholland também veio para o Rio, mas vivia em São Paulo. Então, esse elenco da Concepção também deu uma migrada, assim, deu uma migrada não, mas também foi ocupando esse espaço aqui no primeiro momento. Então a gente foi entrando no mercado, assim. Aí depois você começou a ter os filmes financiados. No caso, entrou verba. O curioso é que eu fiz filme de tudo que é jeito. Eu fiz filme com dinheiro de vaquinha, fiz filme com dinheiro de investidor, fiz filme com dinheiro de fundos regionais. Para ninguém, isso é bom. Para as pessoas não perderem a esperança que há algum meio de fazer o seu próprio projeto. Sim. Olha, eu fiz uns 3, 4 filmes com dinheiro de amigos, meu e com amigos. Maravilha. Meio cooperativa, que são os filmes de guerrilha, são uns 3 ou 4. Fiz um filme com investidores, alguns filmes alemão, Gorila. Gorila eu fui assistir. Fiz um outro também, o Entre Indas e Vindas, tudo com dinheiro de investidor. Olha. Fiz filmes com fundos regionais, que não era lei de audiovisual, enfim, eu fiz filmes... Isso também é interessante da carreira, assim, porque eu não fiz filmes só com a lei de audiovisual ou só com o artigo 3º. Eu fiz filmes realmente... Eu também testei outros tipos de fazer cinema, assim. Que não foram só o modelo convencional, que é botar dinheiro no edital da Ancine e ganhar o edital da Ancine e fazer. Exatamente. Eu sempre fui experimentando isso também, outras formas de produção. Que foi um pouco necessidade de querer filmar logo. Então, eu fui descobrindo novas formas de filmar. Acho que também tem um pouco como eu comecei em Brasília, porque não tinha cinema na época. Então, toda hora eu ficava pensando como é que eu consigo fazer um filme. Então, a gente foi estudando formas de produção também, que não fosse só dependendo de edital, porque isso aí a gente sabe que é isso, muda governo, a gente nunca sabe. E aí, acho que isso me deu um traquejo, assim. E foram modelos que deram certo. O Alemão é um filme que eu acho que deu bastante dinheiro para os investidores, assim. Tanto que você fez o 2, pelo menos né? na lógica, pelo menos na Tanto lógica que você tinha Alemão 1 e já fez o 2, mas né? o 2 já foi fundo setorial, essas coisas todas. Então, mas deu certo. Deu. 1 já foi, vamos continuar e virou pronto. Série de TV, exatamente. Enfim, depois o Carcereiros também, né? Carcereiros virou a série. Carcereiros virou a série, mas tem um filme antes dessa coisa do streaming fazer longa, né? Porque hoje o streaming faz longa. Acho que a Globo fez isso antes dos streamings. O Carcereiros é um filme bancado com o dinheiro da Globo. É o dinheiro direto da Rede Globo. Que eles resolveram fazer um longa com dois episódios. Do dinheiro de 2 episódios, resolveram fazer um longa. E a gente fez assim. A gente fez... Foi um filme que foi pré-esquema de streaming, que hoje também se faz longa. Hoje é uma forma de fazer longa também. Com os streamers como produtores, né? A Amazon, Seus Netflix. filmes estão nos streams? Todos não? Não, todos infelizmente não. A Concepção voltou agora mas os Subterrâneos não está. Até alguns não estão. Meu primeiro longa não está, o Meu Mundo em Perigo não está mais. Nesse caso, se algum streaming se interessar, entre em contato com você, por favor, e adquire. por favor. É para isso também o podcast. Telefone... Não, gente, ele está dando a dica. Entendeu? O filme já é conhecido, é bacana. Eu acho importante estar um catálogo de streaming. Nós estamos, principalmente Netflix, que adora, entendeu? Que tá a Netflix, a HBO. Sim. Né, que são as mais que estão frequentes. E esses de arte também, o MUBI, né? Também que tem. Exatamente. Eu fiz um longa que eu adoro, que foi um fundo regional, que chama um documentário, o único documentário que eu fiz. Minha faculdade é do documentário, mas eu só fiz um. Olha. Que chama Móveis Coloniais do Acaju e a Cidade, que é a banda de Brasília, que não existe mais, mas ele é uma banda com a relação dele com a Brasília, né? Não só com o plano piloto, mas com a cidade inteira. É um documentário que eu amo. Mas esse filme quase não é visto. É um dos filmes preferidos meus, mas não está em lugar nenhum, por exemplo. Assim, é um dos projetos que eu gosto mais. Olha, para quem está começando ou para quem já é da área, assistir uma obra sua que você está elogiando, a gente precisa assistir. Esse filme é muito legal. Esse filme é um dos não filmes dá que eu mais para assistir. Não tem nenhum lugar assim que a gente possa procurar, nem no YouTube, nada. Não, acho que a banda acabou também. Assim, a banda até vendia um DVD, mas a banda acabou, então não...
Talvez no YouTube, talvez você ache, não sei. Talvez porque hoje em dia no YouTube a gente acaba achando umas coisas drives meio... aí todos aí. Alguém gravou, né? Alguém fez alguma coisa. Mas é interessante, porque retratando um documental, falando de alguma coisa que você está elogiando, Sim, que o sim, projeto sim. foi muito bem feito. Sim, eu gosto muito desse projeto. É um dos preferidos meus. Então, eu estou super curiosa, eu quero assistir. Exatamente. Esse filme... Exatamente como foi feito com vários fundos, né? Então, nem sempre os filmes acabaram se organizando de alguma forma. Então, desses primeiros, por exemplo, Só Se Nada Mais Der Certo é a Concepção, que voltou agora. A Concepção ficou... Quero assistir, não vi. A Concepção ficou uns 5 anos fora do ar, fora do radar, assim. E aí foi resgatado agora para ser... Voltou para o Canal Brasil, voltou para as programações assim. Eu tenho assistido o Canal Brasil, porque eles estão assim, trazendo coisas que já existiram há muito tempo, que transforma, que a gente assistindo... Já assistiu, tem umas coisas que eu já assisti, óbvio, mas você assistindo num certo tempo agora, parece que você tem outro olhar da obra, outro olhar, e aí você dá certos insights de alguma coisa e fala, nossa, eu não percebi da primeira vez que eu assisti. Sim. E eu acho isso importante, isso também leva para livro. Sim. Eu estava comentando até com outro diretor que eu entrevistei. Você gosta de pegar algum livro e ler de novo? Não dá. Eu também, tenho um monte de livro. Mas tem uns que é bom você resgatar. Os que marcam, né? Os que marcam. Eu volto sempre. Eu também. Eu volto sempre. Aí eu falei, será que você tá doida? Não. Ele falou, eu volto sempre. Eu acho que tem algumas coisas que eu falei, deixa eu ler de novo, porque eu vou ter outra forma de pensar. Não é? Total. Com Você certeza. tem algum livro que você queira... Pode ser da nossa área Sim. ou não, pessoal. Não, tem uma escritora que eu descobri há pouco, descobri na pandemia, Bom. que é maravilhosa, que se chama Rachel Cusk, que fez Mérito... É uma trilogia que é muito interessante, que na verdade é só o decorrer do tempo. Assim. Mérito eu acho que é o mais famoso, Mérito eu acho que é o primeiro. Nossa, eu não lembro todos os três. A minha memória é pós-Covid tudo também. Bem, é Google, mas Google. essa escritora é muito interessante, chama Rachel Cusk. É uma escritora canadense que mora em Londres. Que eu descobri na pandemia. E os livros dela são incríveis. É uma escritora, assim, brilhante. Ela tem uma coisa dessa análise dos detalhes das pequenas coisas, né? Não é muito narrativo, que talvez lembre a Clarice Lispector, só que a linguagem dela é objetiva, não é uma linguagem poética, é uma linguagem objetiva. Acho que lembra até, na verdade, aquele escritor que eu amo também, que é o Ítalo Calvino. Lembra um pouco isso, sabe? Cidades Invisíveis, né? Que ele vai, na verdade, não é uma trama exatamente, é muito mais uma reflexão sobre o correr do tempo, né? O correr da vida, assim. É uma escritora muito interessante. Vou procurar. Não, procure, ela é ótima. Com certeza, vou procurar e vou querer ler esse livro aí. São essas dicas que eu também recebo aqui. Filme também. Nossa, eu assisti, outro diretor me deu. Vou assistir o filme. Livro, filme, porque vai fazendo com que aperfeiçoa a nossa área e total. Memória, eu adoro. Eu tento botar sempre pelo menos uma parte do dia para ver um filme e ler um livro. Verdade. Porque a gente precisa, né? Essa área você tem que estar toda hora... né? Toda hora você tem que estar procurando coisa nova. Alimentando o nosso cérebro de mensagens diferentes do cotidiano, do que a gente vê diariamente. É isso que eu falo com as pessoas que trabalham comigo às vezes. Não dá para ver só o que a gente gosta, né? Isso é muito um problema, que às vezes isso não cresce, né? Exatamente. Não pode. Essa é o exercício da nossa área do audiovisual, né? Exercício não pode ficar vendo sempre só o que a gente gosta, porque a gente tem que ver todas as margens de todos os... Total. De todo mundo, né? Total. Porque ainda mais que trabalha com pessoas. Sim, claro. A pandemia, nesse sentido, foi interessante, porque eu fiz realmente um aprofundamento, assim, foi maravilhoso. De que eu estudar, assisti de filme... De tudo, livro, filme, realmente, acho que talvez nós precisávamos um pouco, claro que foi tenso, Foi óbvio. tenso pra caramba. Foi horrível. Ainda mais na nossa situação, foi bem tenso. Exatamente, parou tudo, mas aí parecia que era um meio, vamos descansar e alimentar a nossa mente e ver o que realmente vale a pena nessa vida. Sim. E aí a gente começou a raciocinar um pouco mais, né? Claro. O que realmente valia a pena, quais são os nossos objetivos e tudo. Sim. Uma reflexão bem ampla. E aí, sim, mudou. Eu, particularmente, mudei. Tanto que eu criei, estava com a minha mente totalmente inquieta. Eu falei, eu preciso criar algo que ajude os talentos artísticos, os criativos, os atores, todos. De uma forma que eu traga essas mentes brilhantes, diretores, produtores de elenco, diretor de fotografia, câmera, tudo.
para mostrar a nossa área do audiovisual. Mas, Essa parte de cinema. Porque tem gente que não sabe nem como que é. sim, Entendeu? Eu tive um ator aliás, um diretor que eu entrevistei, ele começou a falar a história de um continuista, de como é que faz, de recorte também, Sim, como sim, é que sim, faz, sim. roteiro. Então, Sim. quem está entrando nesse universo precisa conhecer. sim. E nada Totalmente. melhor do que vocês, com toda a Sim. experiência. Não, nesse sentido, eu fiz um podcast também, só que de ficção. Jura? Ai, que Chama legal! Rádio Filmes do Impossível. São vários autores que eu achava interessante. Tive essa da pandemia. Olha, que delícia! Com vários atores e atrizes que eu achava interessante. Chamei, juntei e a gente fez um podcast de ficção com várias pequenas histórias. É bem legal. Rádio Filmes do Impossível. Ah, eu vou procurar. É muito Esse daí bacana. eu não vi. Que maravilha! Foi a ideia da pandemia. Teve outras coisas na pandemia Na também. pandemia a gente teve várias ideias, né? Teve várias ideias. Mas essa que surgiu na pandemia. Mas Mas você viu que a troca, a informação, tudo que cada um como pensa, a troca, né? Sim. Na troca, e um precisa do outro, um tem um certo conhecimento, outro tem o outro, e assim vai. Tudo é uma troca. Sim. Um depende do outro para formar o filme ideal, digamos. Agora, outra coisa. Aqui é muito focado em talentos, né? No caso de elenco e atores. Você que escolhe os talentos... Olha, geralmente eu vou com uma ideia de, primeiro, o elenco de protagonistas e coadjuvantes principais, eu vou com essa ideia já montada na cabeça. Os famosos? Não, necessariamente não. No Concepção, por exemplo, eu escrevi já pensando num elenco. Acabei que eu mudei um pouco, saiu um, entrou outro, porque veio um outro que não estava no elenco. Mas era um elenco que você conhecia e já sabia do trabalho daquela pessoa. Já. Mas e a questão, tipo assim, tá, eu conheço vários aqui, mas eu queria ter uma abertura de pessoas novas, diferente. Eu sempre procuro ter um rosto novo, assim. Tem ficado um pouco mais difícil, porque sempre chega... Hoje está muito voltado a investidora ou distribuidora, como grandes financiadores, Eu já ia chegar nisso. Eles estão muito focados em ter um nome sempre. Onde vende, né? O que é complicado, porque às vezes você tem um ator que é ideal, mas ele não é tão famoso, mas ele é ideal para aquele personagem, você acaba não tendo ele porque você precisa de um nome. É um conceito que eu às vezes eu questiono um pouco se é um conceito que ele funciona, sabe? Porque... Depois a pessoa vai ficar famosa, gente. Então, como que tudo começou? Sim, sim. Ninguém chegou, já sou famoso, já nasceu famoso e já chegou. Tudo tem seu começo. Sim, eu acho que às vezes o que é mais importante é o filme ficar orgânico, né? Exatamente. Às vezes não é, às vezes você vê o cara lá, mas o cara não funciona naquele papel. E o público reagir da forma que vocês esperam. Sim. Deixar todo mundo prestando atenção, entendeu? E gostar daquilo. Sim. Repercussão. E tem acontecido uma coisa muito curiosa, porque os filmes hoje são muito mais caros do que eram há 10 anos atrás. É verdade. Até por causa dos streamings também, que acho que tornaram os filmes muito mais caros. Então, se você tem um filme, por exemplo, que é cheio de talentos famosos, por causa das agendas e dos cachês, eu amo trabalhar com eles. Tá? O alemão hoje foi Gabriel Leone, Vladimir Brista, Leandra Leal, é tipo um elencão. Mas você acaba podendo ensaiar só uma semana e meia. Eu, quando fiz Nada Mais Der Certo, e que tinha Cauã, que não era tão famoso quanto é hoje, mas estava lá, João Miguel, eu consegui ensaiar um mês. Acho que Concepção, que eu ensaiei 1 mês e meio, 2 meses. Tudo bem, o Matheus chegou mais perto, o Matheus Chegali chegou mais perto do final. Mas essa coisa de imersão do ensaio, você acaba perdendo um pouco quando você tem um elenco muito estrelar. Porque fica muito caro você conseguir manter essas pessoas todas. E eles não têm agenda também, né? São atores que toda hora estão trabalhando com alguma coisa. E a questão dos ensaios é isso. É você se aproximar dos talentos, tirar algo que talvez você não acharia que ia caber no filme, mas aí coube porque você acabou conhecendo. É um prazo maior de conquista orgânica para atuação. Total. Você acaba tendo que fazer uma coisa meio rápida, assim, meio que funciona, mas... meio... Não é robótica. Meio já o padrão de que você já conhece aquele talento. Porque... pode ser também. Sabia? Acontece também. Muito, porque você assiste certos filmes, eu falo assim, quando é o mesmo talento, aí eu falo, gente, se eu pegar o filme X e Y, mesmo personagem. É verdade. Às vezes você não consegue mais distinguir a persona do ator, parece que eu do personagem. estou assistindo o mesmo filme, só que são 2 filmes completamente diferentes. Mas ele faz a mesma atuação.
Eu acho também que às vezes tem acontecido um pouco essa padronização. Mas eu acho que a gente tem que... Eu filmei agora em Detroit. Fiz um longa lá. Olha. E é muito engraçado, porque o elenco era americano, mexicano, argentino e brasileiro. Uau! E eu acho que a gente tem que pouco também repensar um pouco a atuação brasileira. Assim, quando você faz na comparação, eu acho que a atuação brasileira tem um pouco do ranço ainda, muito da novela, que é muito sublinhado. E eu sempre falo que, assim, que o ator tem três vertentes que ele tem que acessar. Um é a vida interior dele, para criar o personagem. A outra é que ele tem que acessar o colega e tem que ser permeável ao que está ao redor dele. E o terceiro aspecto é fazer isso tudo e estar consciente para ser um contador de histórias. Então, tem que saber que parte a gente está na história, né? A relação com a câmera, a relação com todo. O contador de história tem que vir também, em um certo momento. Você não pode só estar na imersão do personagem na relação com o seu colega. E é isso que o Brasil, eu acho que essa coisa do contador de histórias ficou muito desequilibrado, fica muito em primeiro plano por causa de uma cultura e de um mercado que gosta da repetição, né? Gosta um pouco do entendimento. Não, mas é uma cultura, sabe? Porque eu vou dar um exemplo. Quando eu fiz o alemão... acho que tinha que chegar um pouco diferente, fazer com que os filmes brasileiros ficassem, de alguém assistir. Mas olha só... Falar, nossa, não parece que é do Brasil. Mas você sabe que quando eu fiz o alemão, a gente fez... O alemão teve o que a gente chama de screening test, né? Que você tem uma exibição para públicos específicos e faz uma pesquisa e vê como é que o filme bate. E aí a gente viu que precisava repetir algumas informações. E montou o filme assim. O filme tinha um coprodutor inglês. Quando o coprodutor inglês chegou lá, falou assim, mas por que vocês repetem tanto? Eu que não sou brasileiro já entendi isso tudo. Mas o público brasileiro gosta um pouco também. Então a gente tem um público que eu fico pensando que é um público muito específico também, o nosso, que tem uma cultura muito específica também. E acho que a gente criou um mercado muito específico. Um mercado que é de um país grande, que fala uma língua que está meio isolado no meio da América Latina. Então, tem várias particularidades que a gente tem que pensar um pouco no aspecto da linguagem, da relação com o público e isso que se reflete na atuação também, né? No mercado. Vi que você gosta muito dos atores uruguaios, né? Também. Eu amo os atores uruguaios, incríveis. Você filmou no Uruguai, qual foi? Fiz El Hipnotizador, eu já ia falar espanhol, uma série da HBO em 2015, com os atores argentinos, brasileiros e uruguaios. Mas eu fiquei muito chocado com os atores uruguaios, como eles... É uma cultura, é isso, é o mercado. O que é o Uruguai hoje? É uma grande companhia de teatro bancada pelo Estado, que faz teatro realista. Então, quase todos os atores do Uruguai, que estão em Montevidéu, um país muito pequeno também, né? São contratados, tem uma vida estável, de classe média, não tem essa relação que muitos atores vivem no Brasil. Então, você tem um tempo de pesquisa, um tempo de cultura de teatro realista. Então, são atores que não fazem tanto cinema, que a produção do Uruguai também, com um país pequeno, faz acho que 6 longas, 7 longas por ano, sei lá, acho que isso é a produção do Uruguai. Por isso que eu estou exportando para cá. Eu tenho muito talentos estrangeiros, tenho talento uruguaio, argentino, mundo inteiro. Sim. São atores incríveis. Exatamente. É uma cultura de atuação muito interessante, porque é muito... que tem a ver um pouco com a cultura do país, mas muito austera, muito objetiva, né? Muito simples, no bom sentido da palavra simples, assim, que eu acho interessante. E nos fale desse último longa seu que acabou de estrear no dia 4 de abril. Isso, Uma Família Feliz. Uma Família Feliz. Uma Família Feliz, com Grazi Massafera e Reinaldo Gianecchini. Maravilhoso. É bem legal. Um eu ainda de Curitiba, não tive muito bom também. A oportunidade de ter ido até na estreia, não consegui. Mas eu vi que é um drama. Não. Não, é um... Eu achei que era drama, suspense. Não. Suspense? Não, suspense com viés dramático. Dramático, é isso que eu imaginei, porque eu adoro. Tem uma coisa da depressão pós-parto, tem todo um drama real sobre a história, mas ele é um thriller, na verdade. Quem foi? É o famoso, o clássico do Quem foi que fez aquilo. Mistério. É um texto do Rafael descobrir. Montes, né? Que trabalha muito com essa... Acho que tem um público muito de jovens adultos, Bom assim, Dia, forte. Verônica, Bom Dia, Verônica. E gosta desses beats, dessas viradas. É bem uma linguagem realmente nesse lugar, assim, muito de provocação e muito de choque, assim, um pouco a linguagem dele. Que eu trabalhei dentro de uma lógica um pouco diferente, acho que foi um híbrido entre eu e o Rafael, na verdade. Você sendo roteirista, e ele... Que foi o roteirista dessa obra.
Você dá algum palpite? Você... Dou direto. Ah, Dou direto. Você não deixa só, tá aqui contado. Dou direto. E pronto. Não, você vai lá e dá o seu palpite. Não, eu dou direto e eu sempre falo para os roteiristas o seguinte, isso eu fiz no Pastor e Guerrilheiro, fiz em todos os filmes. O filme só acontece na sala de ensaio, então assim, eu sempre peço para o roteirista às vezes ver o ensaio, ou então ver o vídeo do ensaio, ou então eu trazer a experiência do ensaio, porque eu improviso muito o texto. E às vezes fica muito mais interessante o roteiro ser reescrito na sala de ensaio. Então, no Pra Família Feliz, eu acho que teve muitos inputs que surgiram da sala de ensaio e da Grazi, principalmente, que foram trazidos para o roteiro que não tinha no roteiro. E que acabaram virando para o livro, porque o livro veio depois, né? O livro... eu fiquei sabendo que, devido ao filme, ele foi e fez o livro para adaptou melhor, ele parece. Foi corrigindo o roteiro todo, foi corrigindo a história toda. Porque é ao contrário, né? Usou o filme como laboratório, usou os atores, a experiência dos atores todos como laboratório, é interessante. Foram mais intensas e ele falou, vou usar isso daqui, que fica mais... para as pessoas entenderem como é que funciona tudo. E essas coisas psicológicas e... acabou usando a vida cotidiana, você também uma família classe média alta, mostrando um outro lado. Sim, sim. Ele tinha até pensado na Barra da Tijuca, mas eu falei, essa vida de condomínio acontece no país inteiro, pode ser em qualquer canto, e Curitiba, para mim, era mais interessante, assim, por várias questões, por causa da luz, por causa tinha um elenco de apoio interessante em Curitiba, uma arquitetura interessante. Aí eu levei para Curitiba o filme, que eu achei que valeu a pena, assim, ter feito. Foi com qual produtora? Foi a Barry Company. A Barry. Eu levei e trouxe uma fotógrafa mexicana. Olha. Eu adoro trabalhar com fotógrafos de outros países. Fotógrafos, eu adoro trabalhar. Trabalho muito com a Bárbara Álvares também, que é uma fotógrafa uruguaia, e de outros países, né? Acho que Acho que é interessante trazer pessoas que têm outro olhar e outro conhecimento de outra luz, e trabalhar com essa luz do Brasil também, que é muito específica, né? É verdade. E eu achei bom. Eu trago a Leslie Monteiro, que eu acabei levando para ver um filme que eu fiz nos Estados Unidos. A Leslie, que é mexicana. Olha, você está internacional, né? Estou tentando. Ai, que maravilha. Meta. Conte comigo aqui nos talentos internacionais que eu tenho. Sim. E isso mesmo, porque levar os talentos brasileiros para fora, mostrando a sua arte criativa, isso é maravilhoso. Sim. Mostrar que aqui nós temos tudo, que aqui é maravilhoso, talentos. Imagina, os estrangeiros também, em comercial, vêm filmar aqui, eles ficam impressionados com a diversidade de cores que nós temos. Sim. São tudo maravilhoso. Sim. O lugar para filmar é maravilhoso. Tudo. Sim. Eu acho também que... E foi muito bacana lá, porque ele foi para os Estados Unidos, mas era como uma coprodução. Não é essa coisa de ir para os Estados Unidos como diretor contratado e você meio que é um funcionário lá. A gente foi um trabalho realmente de troca criativa mesmo com os americanos e com os americanos, basicamente. A gente conseguiu a Angela Raven, que ela fazia aquela série Westworld. Uau! E ela está no filme. E era muito interessante. E para nós conhecer um criativo brasileiro. A Lene Negrini foi. Vinícius de Oliveira, que fez Central do Brasil, foi. Foi muito interessante. Foi uma experiência muito rica, que eu quero muito fazer, porque eu acho que o Brasil é muito fechado, às vezes, não se comunica muito com a América Latina. Exatamente. E eu quando eu fiz o Hipnotizador, eu fiquei muito impressionado como a gente se fala pouco, né? E eu trabalhando com os atores argentinos, eu amei o Léo Baraglia, Marilu Marini, sabe? Um Tino Darim, que é o filho do Darim. Olha! E eu adorei. Então, eu acho que eu estou muito querendo fazer mais essas experiências. Assim. Vamos exportar. Vamos... Botar o Brasil fora... Filmar o Brasil, mas fora do Brasil. Assim. Levar para internacional. Eu também histórias entrevistei... brasileiras que possam acontecer fora do Brasil também, Aqui sabe? no podcast eu entrevistei também Ela também mexe no internacional da Gulani. Ah, sim. A Laura Rossi. A Laura, claro. E eu estava comentando, vamos levar os nossos produtos para fora e também trazê-los para filmar aqui. Sim, também. Porque nós temos tudo. Também é uma meta também. É a nossa meta. Porque eu acho que eles têm que conhecer. Eu acho que a gente tem que expandir, né, o mercado. Expandir, exatamente. Acho que a gente é um país grande, mas a gente talvez o mercado nosso se baixe quando porque você o país viaja, é grande. Eu já viajei e tal, parece que tem gente que não conhece o Brasil. Não, e eu fico... Eu sou clara, eles pensaram que eu era americana, que eu era irlandesa, que eu era tudo. Menos brasileiro, não sabia nem o que era. Brasil. Sim. Eu falava, gente, não, Brasil...
Maravilhoso, você tem que conhecer. É total, também acho. E aí eu acho que nós podemos levar através de filmes. Eu acho também, isso. O audiovisual tem esse poder. Exatamente. E vamos levar. Vamos. Fica aqui a dica. E acabou! Nossa, foi ótimo. Falei que ia ser assim. Muito legal. E a gente pode estar conversando, de preferência, vamos voltar a convidá-lo com Sim. outros projetos, você vir e falar novamente. Ótimo. Agradeço muito pelo Eu que seu agradeço, tempo. imagina. Gente, ele está aqui em São Paulo porque ele vai dar um curso É verdade, para atores. para atores. É. Fica a dica. Onde que vai ser o curso? Em box cultural. O lugar vai variar. Vai ser um dia na Vila Madalena, outro dia na Barra Funda. Olha que maravilha, gente. Então, ele está dando cursos para ajudar vocês a aprimorar a sua arte, de tanto que vocês gostam. E mantenham estudando, claro, como eu sempre falo, né? Uhum. Para todos os talentos. E espero que vocês tenham gostado. Vou colocar o Instagram dele aqui para vocês verem todos os projetos. E, de novo, peço para que vocês acessem o YouTube, acessem o Instagram e conheçam sobre esse mundo do audiovisual que é brilhante, encantador e cheio de histórias. Até o próximo vídeo.